Hoje a gente vai ter um vídeo do Zor Diário totalmente diferente de qualquer outro vídeo que você já viu. A começar pelo fato de que a gente não vai ler o Zor, não vai focar em parágrafo nenhum. Eu resolvi ler com vocês um poema, meu poema preferido, e interpretar com vocês esse poema. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, que, como eu disse, não é Zor, mas também não deixa de ser Kabbalah, e você vai ver isso comigo depois da vinheta. Eu sou Yair Alon, e esse é o Zor Diário. Essa semana a gente está lendo a porção de Vayetse. Hoje a gente não vai focar em nenhum Zohar, como eu disse. Por que eu estou fazendo isso? Não quero me gabar, não é para ficar alardeando, mas hoje é o dia do meu aniversário, pelo menos na data gregoriana, 5 de dezembro. Então eu resolvi fazer isso diferente, né? Fazer o vídeo de um modo diferente. E eu queria compartilhar com vocês o meu poema preferido. Eu ia falar um dos meus, mas eu acho que é o meu poema preferido. Não sei se vocês sabem, quem não me conhece muito, meu poeta favorito é o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa escrevia com heterônimos, né? Heterônimos significa escrever com outros nomes, ele escrevia com outras personalidades. E a gente vai ler um poema de um dos heterônimos dele, chamado Álvaro de Campos. O poema eu vou projetar na tela. Vou fazer primeiro a leitura, depois a gente faz uma análise. E como eu falei antes da vinheta, embora não seja Zohar o que a gente vai ver, você vai ver que o poema tem muito de Kabbalah. E a gente pode aprender bastante coisa interessante para a nossa vida. Espero que você goste, vamos lá. Então o poema se chama Poema em Linha Reta, escrito pelo Álvaro de Campos, e diz o seguinte: Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal, se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu, que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos? Nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que venho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Pois bem, agora vamos fazer uma releitura, né? Eu vou cortando aí o poema em partes e vamos fazer uma análise. Vamos começar com os dois primeiros versos, né? O que o poeta está falando aqui? O que Álvaro de Campos está dizendo? Ele começa dizendo que parece que todo mundo que ele conhece sempre foi perfeito, né? Nunca ninguém fez nada de errado. Ele só que tem coisas erradas, a gente vai ver isso mais pra frente. Como é que ele diz isso? Olha lá. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Ou seja, aqui ele já começa criticando um pouquinho como são algumas pessoas, né, nas relações humanas. Quando elas vão se relacionar com os outros, eles são sempre perfeitos. Campeões, né? Nunca levaram nenhuma porrada. Dá a ideia aqui, sei lá, numa luta de boxe, né? Ele nunca tomou nenhum soco. Ele só sai por cima, ele só ganha as lutas. Ele nunca saiu perdendo em nada. E aí o poeta Álvaro de Campos fala sobre si mesmo.
né? Ele fala, eu não tenho isso, eu vou confessar que eu não sou assim. Olha lá o que ele diz. Eu já fui tantas vezes reles, né? Reles significa baixo, fui uma pessoa baixa. Fui porco, fui vil, né? Vil é de pouco valor, né? Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, eu sou parasita, eu me aproveito dos outros, eu uso os outros. Eu já fui indesculpavelmente sujo, né? Às vezes não tenho paciência para tomar banho. Ou seja, o poeta se coloca como extremamente humano, né? Se a gente parar para ser sincero e for como o poeta e não como as outras pessoas, a gente às vezes fica com preguiça de tomar banho, a gente tá meio sujinho mesmo de vez em quando. A gente não age sempre com nobreza, com valores elevados, né? Não, às vezes a gente é parasita, a gente é baixo, a gente é reles, né? Ele fala isso. Então assim, o poeta não quer fazer parte, digamos, dessa hipocrisia dos outros de sempre se mostrar campeão em tudo. Ele fala, não, eu levo porrada sim. E mais do que isso, vamos lá, olha o que ele diz. Eu tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Ou seja, eu faço coisas que são ridículas. As pessoas olham e falam, o que esse cara está fazendo? Eu sou um cara absurdo, que tem enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. O que é esse etiquetas aí? A frase está construída de um modo a parecer que tem um tapete estendido no chão e ele se enrola na etiqueta, né? Mas etiqueta é a etiqueta social, ética, né? Enrolar os pés no tapete da etiqueta quer dizer ele não se dá bem com a ética, ele quer fazer coisas ali que a sociedade manda, mas ele não se encaixa, né? Ele está desencaixado do mundo. Então por causa disso, o que ele diz? Ele tem sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, né? Ele fica sempre em descompasso com a sociedade, as pessoas olham para ele e não se encaixam. E aí olha que interessante, ele começa a assumir uma coisa que eu acho muito bacana, que talvez seja o ponto que a maioria das pessoas não assume. A maioria das pessoas nessas áreas quer se mostrar campeão. O que ele assume? Que ele tem sido alvo de enxovalhos e calado. O que é enxovalhos? Ele é humilhado, né? Às vezes tiram sarro dele pelo que ele faz, pelo que ele é desajeitado socialmente, e ele não fala nada. Ele fica quieto, tá? E por que ele fica quieto? Ou talvez, ele não sei se ele percebeu isso, mas olha o que ele diz na próxima frase. Que quando eu não tenho calado, eu tenho sido mais ridículo ainda. Vocês já passaram por isso, né? Vocês, sei lá, passa uma vergonha e você fica quieto. E quando você não fica quieto, você vai tentar remediar, fica pior ainda, né? Sai pior a emenda do que o soneto. Então o cara é errado de qualquer modo, né? Ele é ridículo se ele ficar quieto e ele é mais ridículo se ele não ficar quieto. E aí, olha só, ele é cômico para as criadas de hotel. Interessante essa imagem, né? Em geral, o que a gente espera de uma criada de hotel? A camareira lá, né? Que arruma o seu quarto, que ela te trate com respeito. Senhor, tal, posso ajudar em alguma coisa? A camareira de hotel é símbolo de uma serventia, né? De uma servidão quase. E aqui ele está mostrando que ele é cômico para essas pessoas que deviam tratar ele com respeito. Ou seja, um cara que não é tratado com respeito. Não tem valor nenhum para os outros. E a frase de baixo, o versículo de baixo corresponde. Eu tenho sentido piscar de olhos, dos moços de fretes. Esses moços de fretes era gente que... A mesma coisa que a camareira, né? Era gente que você usava em Portugal para fazer alguma tarefa para você. Tipo um motoboy, né? Você dava lá um dinheirinho e mandava ele te entregar alguma coisa. Ele deveria te tratar com um respeito. Ele é um serviçal seu, né? Você está contratando o serviço dele e tal. Mas os caras piscavam o olho para ele. O que é? Namoravam ele, né? Achavam que ele era gay, homossexual, sei lá, alguma coisa assim, e davam umas cantadinhas nele, ou seja, não tratavam ele com a formalidade que precisa no trabalho, né? Achavam que ele era um deles e queriam ir pra cama com ele, sei lá. Ou zombando, a gente também não sabe se o poema fala real ou não, né? Se era zombaria dos meninos, mas ele era zombado, esse é o ponto. E aí, olha só que interessante o que ele continua assumindo sobre si. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Ou seja, aqui é muito interessante, né? Todo mundo já deve ter cometido alguma vergonha financeira. Sei lá, talvez você que está me ouvindo não, muito bem se não. Mas a gente faz, por exemplo, que nem ele fala, pediu emprestado sem pagar. Isso é parte do comportamento humano, né? Não diminui muito a gente por causa disso. Agora, o que diminui a gente? A gente fingir que isso não aconteceu.
A gente fingir que a gente é, como fala lá em cima, campeões. Não, eu nunca fiz vergonha financeira nenhuma. Imagina, eu sou um cara honradíssimo, honesto. Para, hipocrisia, né? E olha a segunda hipocrisia que ele menciona. Quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Aqui eu acho interessante, porque assim, eu acho que o mais natural, de novo, é uma coisa mais humana, como o pegar dinheiro emprestado sem pagar. Acontece. Se alguém vai me dar um soco, eu tento me esquivar, certo? Só que às vezes isso é visto como vergonha pela sociedade. E eu sou zombado por isso, né? Ah, como você é covarde, você devia ter aturado o soco, você devia ter ficado lá e dado a cara a tapa. E ele fala, não faço isso. Eu não faço isso. Quando vão me dar um soco, eu me desvio, né? E aí ele continua, conclui essa estrofe dizendo: eu tenho sofrido a angústia de pequenas coisas ridículas. Eu verifico que eu não tenho par nisto tudo neste mundo. Quando ele começa a pensar nisso, ele fala, parece que eu tô sozinho. Eu não tenho par, né? Ninguém mais faz o que eu faço. Ninguém sofre nada de ridículo. Todo mundo, príncipe, gente honrada, gente honesta. Vamos continuar. Então, uma vez que no versículo anterior ele fala que eu não tenho par nisso tudo nesse mundo, ele percebe que ele é sozinho, que ele é isolado, né? Ele diz o que então? Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu enxovalho. Nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes. Ou seja, ele fala que ele não consegue nem dialogar muito com as pessoas. Todo mundo que ele conhece, todo mundo que ele vai falar, vai tentar travar uma amizade ou um relacionamento social, ninguém assume nada de errado. Todo mundo tem uma aura de perfeição, né, uma coisa intocável. Todos eles vão ficar vendendo uma imagem de que eles são príncipes na vida, certo? Agora, o poeta, quando ele fala isso, ele fala, eu queria chegar no verdadeiro das pessoas. Vamos ver como ele fala isso. Ele diz, quem me dera ouvir de alguém, a voz humana, que confesse não um pecado, mas uma infâmia. Então ele diz o seguinte, eu queria que alguém pudesse me falar, e olha que ele diz voz humana, né? Alguém que fosse humano o suficiente para me confessar alguma coisa. E ele diz, não precisa confessar um pecado. Geralmente a gente pensa em confessar pecado. Não precisa chegar nisso, me falar de algo contra a Bíblia, contra a religião que você fez. Mas que me confesse uma infâmia. O que é uma infâmia? Uma hora que você perdeu a sua fama, né? Você foi difamado. Me conte isso. Quem me dera, né, ele diz, que contasse não uma violência, mas uma covardia. De novo, interessante, volta a imagem do soco lá atrás, né? A gente vive numa sociedade que às vezes acha bonito mostrar que eu sou macho, né, violento. Ah, o cara falou alguma coisa, eu fui lá e dei um sopapo nele, bati nele. Não, eu quero ouvir uma covardia. Eu quero ouvir alguma coisa que você tinha que fazer e não fez. Você devia ter ido lá lutar e não lutou. Quem me dera ouvir isso, né? E aí ele continua falando, não é o que acontece. Quando eu ouço, eles são todos o ideal, com I maiúsculo, né? Todos são perfeitos, o ideal. Se usou isso e me falam. Oiço é a forma portuguesa de ouvir, né? Se eu paro para ouvir eles e eles falam comigo, todos eles são ideais. E aí ele pergunta, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Então a mesma palavra lá de trás. Quem pode me confessar que uma vez foi desvaloroso, não teve valor, foi uma pessoa baixa, né? Eu quero isso porque aí eu vou ter verdadeira intimidade com as pessoas, percebe? Aí eu vou ver que eu estou numa conversa de humano para humano. Enquanto isso não acontecer, eu estou falando com uma máscara. Eu estou falando com a pessoa que está vendendo a imagem dela, está vendendo o peixe dela, e é produzido, é artificial. É que nem por uma maquiagem, tá? Fica mais bonito? Fica, mas não é você. A maquiagem está te ocultando. Então aí ele diz o seguinte, ó príncipes, meus irmãos, sendo irônico, né? Vocês que são meus irmãos, príncipes e tal, estou farto de semideuses. Esse ar é uma expressão portuguesa, né? Tipo, af, que cansaço. Hoje talvez fosse af. Tô farto de semideuses. Quem eram os semideuses na mitologia? Mistura de Deus com humano, né? Geralmente tinha um deus, era Júpiter, por exemplo, procriava com uma humana, nascia um semideus, tipo Hércules. Então, tô cansado de ver só heróis, né? Só semideuses. Pergunta o poeta, onde tem gente no mundo? O que quer dizer gente? Gente como a gente, né? Que erra, que falha. E aí ele pergunta, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Dá essa impressão, só eu faço coisa errada, só eu que tenho, né, coisas baixas, tal. E por outro lado, quando ele fala isso, ele mostra que ele está cansado dessa falsidade, né? Então ele quer procurar alguém
para ter um contato mais íntimo, porque o resto também já está cansando. Ele já está cansado desse joguinho. Vamos ver o que ele diz mais para o final do poema, já encerrando. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que venho sido vil, literalmente vil no sentido mesquinho, infame da vileza. Então ele fala o seguinte, olha, dadas essas condições, ele parece concluir assim, óbvio que quando eu vou falar com os outros eu vou me sentir deslocado. Ele fala, eu vou titubear. Se eu estou numa relação e fica parecendo que os outros são sempre superiores e eu sou inferior, titubear é gaguejar, né? Eu vou falar com ele, eu não vou conseguir falar, a fala não vai ser fluida, não vai ter conexão. Então assim, fica parecendo o quê? Que tem um deslocamento, os outros são superiores, eu sou baixo, e ele diz, eu sou vil, eu tenho sido literalmente vil. Então assim, se essa for a condição, o poema conclui, não tem o que fazer. Certo? Eu sempre vou estar numa desconexão com o mundo, eu sempre vou ser um ser isolado, um ser triste. Alguma coisa tem que mudar. E o poeta está sugerindo que quem tem que mudar é os outros. Né? Os outros poderiam confessar, como ele diz lá, não um pecado, confessar uma infâmia. Né? E aí, quando ele percebe isso, né, ele fala, olha, se for desse jeito, eu vou assumir que eu sou, vamos voltar para o último versículo, vil, no sentido mesquinho e infame da vileza. Ou seja, eu não vou mudar, porque eu estou sendo autêntico, eu estou sendo honesto. As pessoas não sabem fazer isso. Então eu realmente estou sendo, no sentido literal, vil. Eu estou sendo uma pessoa que não está mostrando valor, eu não estou mostrando como eu sou um grande herói, um grande semideus. Então realmente o poeta conclui aí dizendo, olha, desse jeito eu nunca vou ter fame, eu vou ser infame. Essa vileza, essa falta de valor vai me deixar sempre infame. E aí eu acho que a gente acaba com uma conclusão aqui. Quem aqui na verdade é superior quando a gente olha todo esse poema? Né? São as pessoas que estão fingindo que são superiores, ou esse cara, esse poeta que tem a coragem de falar, eu não sou, eu mostro as minhas infâmias, eu mostro os meus erros. Eu acho que é um poema bem interessante para refletir. É claro que a gente podia fazer aqui análises, né, muito demoradas. Eu espero que não tenha sido chato para vocês. Espero que realmente vocês tenham gostado do poema. Que tenha sido um vídeo diferente e especial. Se não foi, vocês podem falar no comentário, sem problema nenhum. E se foi, mais ainda que vocês têm que falar no comentário, tá bom? Adoraria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam. Espero que tenham gostado desse poema, que foi realmente para mim muito marcante. É um dos poemas que acompanha na minha vida. E queria que fosse como talvez um presente para vocês nesse dia que é especial para mim. Um beijo grande a todos, um bom dia para vocês e tudo de bom.